Oi, gente, meus queridos alunos do sétimo ano. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um conto que eu orientei que vocês lessem. Passei na semana passada, né? É um conto é um conto do Machado de Assis e eu vou tentar dar uma clareada para vocês sobre quais são as questões de análise do tema e vamos retomar um pouquinho sobre quem é o Machado de Assis e, como a gente já viu em contos anteriores, qual é o tipo de assunto que normalmente ele trata, qual é o tom que ele usa nos seus contos, né? Olha, gente, a gente viu aí em alguns contos dele, a gente viu a Missa do Galo, a gente viu a Cartomante, conforme eu falei sobre ele na sala de aula. Machado de Assis não é um conto fácil de ler, né? Não é um conto fácil de ler porque ele está inserido num período literário que ele tem uma carga descritiva muito grande, né? Então, assim, uma cena, a história, por exemplo, se tem dois personagens conversando, ele vai descrever o local, ele descreve a aparência, né? Além do vocabulário, que é um pouco mais complicado. Então é sempre um desafio ler, mas a gente tem feito isso de uma maneira muito legal, né? Por mais que seja complicado, a gente tem que ir amadurecendo mais nossas leituras, até porque isso já é um preparo para vocês daqui alguns anos, quando isso estiver realmente em pauta, né? O que a gente está fazendo agora é uma reflexão sobre os tipos de leituras que existem, os tipos, a gente está variando os períodos literários, a gente trabalha assuntos mais leves, gêneros literários diferentes, mas eu sempre gosto de também preparar vocês para leituras mais ambiciosas, né? E aqui o Machado de Assis é sempre uma leitura mais desafiadora. A gente viu que eu falei para vocês que ele está inserido num período literário que é considerado realismo. E realismo aqui, para a época, para as questões de contexto histórico, que nós não vamos entrar agora, vocês vão ver isso daqui a alguns anos lá no ensino médio, o realismo que ele vai retratar é uma ótica, né? É um olhar sobre a sociedade extremamente crítico. Ele não vai ter um olhar positivo sobre as diversas situações da sociedade. Então daí a razão da gente achar ele tão pessimista. Se ele tiver que abordar alguns dos lados possíveis que existe no ser humano, nas instituições, nos livros dele a gente vê ataques à instituição da Igreja Católica, a gente vê ao casamento, né? Tanto na Missa do Galo quanto na Cartomante, a gente viu que ele vai falar sobre o adultério. O adultério é sempre muito presente nos contos e nas histórias dele. Machado de Assis fala muito sobre o adultério e, entre outras críticas, ele vai falar também sobre a questão do matrimônio para aquela época da sociedade em que o matrimônio era quase que era uma obrigação e um contrato, né, social, o marido com a mulher. Então ele explora vários aspectos desse contrato social, dessa convenção social, né? E o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos sair um pouco dessa questão da crítica dele para o adultério, para o casamento. No conto de escola é um conto simples, é um conto muito, muito simples. Ele tem três personagens principais. A gente tem um personagem principal que é o narrador, ou seja, se ele participa da história, ele é um narrador que em primeira pessoa, ou seja, onisciente. Ele que conta, porque ele aliás, onisciente não. Ele é um narrador participante, ou seja, ele vê o lado dele da história. Então ele está narrando em primeira pessoa. O narrador onisciente, ou seja, que sabe tudo, são aquelas histórias em que o narrador ele é de terceira pessoa, ele não participa, ele está de fora observando tudo. Tá? Desculpa o erro aí, vamos voltar. Então a gente tem o Pilar, o seu Pilar, que é esse personagem que participa da história. A gente vai ter o Raimundo, que é um outro colega dele da escola, e vamos ter também o Curvelo, que é um terceiro agente nessa situação que também tem importância no desenrolar. O que a gente percebe?
A história é relativamente simples, que ela fala de uma coisa que acontece na sala de aula, que acontece na vida. Ela tem 2 pontos de análise central, mas a gente chega lá observando o que acontece na história. A história fala sobre o Pilar, está relembrando, ele já passou muitos anos, ele está lembrando de um período, uma época em que ele não queria ir à aula. Ele não estava muito afim de ir, mas com medo de tomar mais uma bronca do seu pai, ele acaba indo. Chegando lá, ele encontra com um amigo, Raimundo. Raimundo era filho do mestre, né, do diretor e também professor da escola. O Raimundo tinha muita dificuldade nas matérias. E a matéria que fala colocada é a sintaxe, né, o português, que ele fala que ele tinha muita dificuldade. E ele oferece ao Pilar uma moeda de prata, uma moeda, seja lá qual o valor da época, para que ele fizesse a lição para ele, ou explicasse a lição para ele. O Pilar ficou assim muito interessado na proposta e aceita. Paralelo a isso, a gente tinha o Curvelo, que era considerado como se fosse um colega de classe mais ardiloso, né? E o que ele faz? Ele denuncia, entrega a situação dali que ele viu do Raimundo dando uma moeda pro Pilar para fazer a lição ou explicar a lição para ele. E depois eles todos são punidos. Que é uma situação simples. Vocês têm outras situações dentro desse conto que vocês podem observar, como o próprio desfecho, quando ele se livra depois da moeda. A gente tem vários aspectos para poder observar. Mas o que é importante aqui, quando eu falo questão de tema, de saber observar para a gente fazer a resenha, fazer a análise? Importante aqui é a gente ver nas situações que acontecem. Lembrando que o Machado de Assis faz muitas críticas à sociedade, a comportamentos do ser humano. Na atitude, a primeira atitude do Pilar de receber essa moeda do Raimundo, a gente vê um suborno, né? Um suborno. Ele está pagando alguém para poder fazer uma coisa para ele, que deveria ser obrigação dele, portanto, considerando isso errado. Isso é o primeiro ponto de análise, a primeira crítica do Machado. E a gente tem também uma outra situação que também é possível criticar, analisar, que é a situação do Curvelo ter entregado, que a gente vai ver aí como um nome que a gente é acostumado a ver, né, em política, em situações policiais, que é a delação. Delação é entregar, dedurar alguém. Então a gente vê esses 2 maus hábitos, vamos colocar assim, sobre essa ótica escolar. A corrupção, né, pelo ato de suborno, e a questão da delação. Mais uma vez, o Machado tenta nos aproximar de situações do dia a dia para tecer críticas à sociedade. Ele vai estar sempre com um olhar pesado, crítico ao que acontece. Tá? Vamos tentar fazer uma escrita, ler esse conto e fazer uma escrita sobre isso, tá bom? E aí, em breve, eu quero o retorno de vocês, tá? Um abraço, gente.